Olá, boa noite e sejam bem-vindos ao Novos Fora Nada. E desde já peço à realização que mostre o António e o Sebastião. Olá a ambos. Isto porque hoje vamos falar deles, em bom rigor não da vida privada deles, mas sim da geração em que ambos se enquadram. Falo dos Millennials, uma geração que foi alvo de um estudo apurado, feito por duas empresas, ao qual nós tivemos acesso, fez cerca de 400 mil entrevistas e interessa agora dissecar esse estudo e dizer também o que é que são, afinal, os Millennials. Today's young generation, known as Generation Y, G, we, globalists, digital youth, millennials, whatever, is the largest in absolute numbers on a global perspective. And they have crazy buying power when compared to their parents when they were young. It's funny because this important role of the youth today has its roots precisely in the baby boomer generation. They were born in the post-World War II, in the 40s and 50s. Insecure and impatient, they pushed for big changes. They were the first generation to conquer the right to be young, inventing what came to be known as the youth lifestyle. They were handed the keys to the house and the freedom to come and go. And speaking of fun, we can't forget about Generation X. Born in the 60s and 70s, they enjoyed the rights conquered by the baby boomers, living a guilt-free search for pleasure. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Generation X is in love with stereotypes, fed by marketing and publicity boom. As much as in the corporate universe as in entertainment, Generation X is remembered as the competitive youth. But now is a whole different game. Young people have changed the rules again. Known as the first global youth, millennials not only have the keys to their house and their domain, they have also taken over the world. Yeah, full access to it. Steered by the internet, their identities are transcending the place they're from. Bom, os carros usados estão em alta agora no mercado. Os consumidores estão abrindo mão de um modelo zero, novinho, e de olho em acessórios mais sofisticados e também em impostos mais baixos. É verdade. Pois é, são modernos, mas ainda pensam à antiga quando toca à mobilidade. Diz-nos o estudo da Multidados e da Business Consulting, que reuniu 400 mil opiniões. 89% dos millennials de Portugal, Espanha e França acham importante ter carro próprio. O mesmo pensam 74% deles nos Estados Unidos e Inglaterra. Na pesquisa feita nestes 5 países, só em França, 85% dos inquiridos disseram ser frequentes utilizadores de transportes públicos. Demos como exemplo os carros usados, porque o levantamento conclui que 71% dos millennials opta por comprar um produto usado em bom estado, em detrimento de um novo a estrear. É, porventura, a mais surpreendente conclusão. Mais de 80% dos millennials têm muita esperança. Esperam aumentar os rendimentos e de forma significativa nos próximos 5 anos e acham que haverá menos desigualdades sociais. Muito positiva é também a expectativa de um planeta mais pacificado, com mais de 66% dos inquiridos a dizerem acreditar que o mundo vai encontrar entendimento para os grandes conflitos, como o terrorismo, as guerras e os extremismos. Vamos então falar com os nossos millennials residentes. António, Sebastião, boa noite. Começo por ti, António. Este estudo surpreendente, de alguma maneira, reviste no estudo ou não? Eu, para já, fiquei muito surpreendido de chegar aqui e saber finalmente que sou um millennial, porque eu, durante muito tempo, ouvi sempre esta coisa dos millennials para aqui e para ali, e eu perguntava assim, mas eu perguntava às pessoas, eu sou millennial ou não sou? E ninguém me sabia dizer. Porque aquilo, quando eles decidem que datas de nascimento é que fazem parte das gerações, há um certo consenso de que os millennials começam nos inícios dos anos 80, portanto 80, 82, 83. E depois, mas a data em que acaba a geração varia muito entre os mid-90s, entre o meados dos anos 90 e já início dos anos 2000. Ora, como eu nasci em 95, eu ficava sempre na dúvida, tipo,
mas será que eu sou bem millennial ou não? Há estudos que incluem já essa faixa etária na geração Z. Exatamente, eu fico contente, porque quer dizer, isto para a minha identidade é importante eu saber se sou millennial ou não. Agradeço-te. Sim, interessa então especificar que no caso deste estudo, em concreto, este que nos reúne aqui, tu estás na faixa etária dos millennials, não tens hipótese nenhuma. Mas parabéns. És mesmo um millennial. Exatamente, somos ambos. Sim. Tu, Sebastião, reviste nas conclusões deste estudo alguma coisa que te tenha surpreendido? O estudo diz que os jovens estão mais desatentos à política e à religião. Portanto, eu não posso dizer que me revejo exatamente nisso, não é? Até porque fui jornalista de política durante 2 anos, ainda faço comentário político, portanto, não, acho que nesse sentido não encaixo muito bem. Mas eu acho que esta coisa de não nos encaixarmos numa só categoria, talvez palpite-me que não terá muito a ver com essa geração que estamos aqui a falar hoje, não é? Muitas vezes, até em comentários sobre este programa, as pessoas olham para nós como temos a mesma idade e dizem eles estão lá, mas não falam pela nossa geração. Mas é verdade, é porque nós não falamos em nome de geração nenhuma, cada um diz aquilo que pensa. Exatamente. E eu acho que isso é interessante porque nenhum de nós procura ser porta-voz da geração em que se insere, não é? Não, e eu acho que este estudo é interessante porque tenta, no fundo, refletir que coisas em comum é que essa geração pode ter. Pelos vistos não tem grande coisa em comum connosco, mas... Não, nós temos imensa coisa diferente entre nós dois, já desde já. Portanto, mas o estudo, eu acho que o estudo é interessante porque também demonstra que há muita diversidade entre os países que analisa, entre as opções e os desafios que pergunta. Mesmo assim não são assim tão grandes essas diferenças. Entre os países. Sim, mas aquilo em percentagens podem ser significativas, não é? São cerca de 5 países, não é? Sim. Que ele analisa. Enfim, temos o Reino Unido, que não se cinge a Inglaterra, tem também a Escócia. Achei muito curioso, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que continua a ser aqueles que têm mais, juntamente connosco, eram aqueles que tinham mais vontade da nossa geração de casar. Eu tenho muitos amigos que dizem que o matrimónio já não é o que era e que não têm grande interesse em formalizar o ato. Achei curioso os Estados Unidos ainda serem conservadores nesse sentido. Acho que este estudo, como muitos outros, não podemos levar à letra. Não podemos dizer isto é assim. Os estudos são propostas de tendências. São propostas de ideias. Ainda por cima, quer dizer, o grupo de pessoas analisado não é muito grande. Quer dizer, são 1000 pessoas em cada país. Não explica muito bem as divisões de pessoas por grupos sociais, culturais, etc. Portanto, pronto, tem limitações. Acho que isto é interessante, traz várias ideias que nos põem a pensar. E uma delas, que estavas a dizer, que eu achei interessante, é a da política. Que a parte da política de nós, da política da religião, tu mencionaste ainda agora. É que eles se consideram mais desatentos da religião. Eu, quer dizer, lendo e pensando mais sobre outras ideias sobre os millennials e mais estudos, estávamos a falar há bocado do report do Economist, uma das coisas interessantes sobre os millennials e a política é que nós, a nossa geração, parece que, ou supostamente, somos muito dados a causas políticas, mas muito pouco dados a partidos políticos. É uma geração mais ativista do que militante. Exatamente. É isso, dá para ver, por exemplo, com as novas emergências políticas. Exatamente. Eu compreendo isso. No caso do Corbyn, muitos jovens, muito ativismo, pouca militância, por exemplo. Eu compreendo por dois lados. Por um lado, a parte da desilusão com o establishment, com o regime, com os partidos do regime, que já são vistos como não trazerem nada de novo, estarem muito corrompidos nas suas ideias bafientas, quase do passado. E depois as plataformas de comunicação para fazer política também são muito menos formais do que antigamente. Portanto, isso também torna a tua forma de participação mais instantânea e talvez mais ativista. Mas António, ainda bem que falas nisso, porque eu tinha exatamente essa indicação aqui, que era essa conclusão de que os millennials ligam menos à política ou ligam pouco à política. O estudo não especifica que tipo de política, se é partidária, se é política do ponto de vista da ação da cidadania, mas consideram-se cidadãos cumpridores. Sim, claro, tu também não diz como. E por isso é que também irmos mais longe já e lermos furaste isso, não é? Na ideia dos ativismos, não é? De haver uma atividade ou uma ideia desse compromisso que se estabelece com a sociedade. Achas que é isso? Pois não sei, também é interessante pensar de quem é que falamos. Olha, como aquela frase, de que é que falamos quando falamos de amor, não é? A frase famosa. De que é que falamos quando falamos de millennials? Porque nós falamos, este estudo foca-se muito em 5 países ocidentais. Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos. Sim. E Estados Unidos. Não se foca, por exemplo, na República Centro-Africana ou no Senegal. E nós falamos muito de millennials como se isto fosse, quer dizer, esta geração, destas idades, no mundo inteiro. Se calhar estamos, na verdade, a falar de um grupo pequeno, de países ricos, maioritariamente ocidentais, que têm umas certas características... Embora o estudo justifique esta amostra. O estudo justifica essa amostra. França, porque nos últimos 2 séculos foi aquela cultura que nos foi próxima. Claro, procura perceber os o Reino Unido, porque foi o nosso mais antigo aliado. Estados Unidos, porque é quem dita tendências no Ocidente. E Espanha, porque é o nosso vizinho.
Sim, O estudo faz esta O que estás a ressalva. dizer é que os millennials não são totalmente globais, como por vezes nós queremos deixar de entender. Quer dizer, não é um grupo homogéneo. Isto Sim, também mas é para, isso isto eu também é concordo para contigo, ligar. acho Isto que também é importante dizer isso. E é também, exatamente, e é também para ligar à questão da política, porque quer dizer, dizemos que os millennials são pouco têm pouco interesse na política. Porque também, na verdade, os problemas que temos hoje na Europa, comparativamente, são pequenos. Quer dizer, os problemas que tínhamos, por exemplo, em Portugal, em 1974, 75 ou 76, se calhar as pessoas da tua geração ou mais velhos que estavam a viver nessa altura a sua juventude, os problemas aí eram maiores, eram mais ameaçadores. Quer dizer, podíamos ter uma ditadura comunista, podíamos voltar ao fascismo. Eram problemas que se calhar as pessoas, se calhar é uma geração menos política porque já não vivemos numa era de ideologias. Nós temos, mas por isso, para ligar, Uma sociedade de valores adquiridos. deixa-me só para ligar ao contexto As mundial. coisas estão adquiridas, não há um desafio, não há uma ameaça, até a dás por sensação de não garantido, haver ameaça. Exatamente. Para ligar ao contexto mundial, quer dizer, nós dizemos que os millennials têm pouca ligação à política. Se calhar em Portugal têm menos porque esses problemas são menores. Mas se calhar, por exemplo, na África do Sul, vamos São ver altamente que, na verdade, são politizados. altamente politizados, com imensa presença partidária e tudo. Porquê? Porque os problemas que desafiam a sua nação neste preciso momento são muito maiores. Quer dizer, são problemas mesmo grandes. Isso é uma coisa boa, quer dizer, tem que ver com o desenvolvimento do Mas nosso é país. engraçado, Infelizmente, António, vivemos melhor hoje. porque por outro lado também podemos fazer uma leitura contrária, que é, se temos as coisas tão adquiridas, isso permite-nos pensar, de certa forma, mais profundamente sobre os assuntos. E a verdade é que o mundo, tal como está, também não parece ter assim grandes razões de esperança, mas o estudo diz-nos que os millennials têm um otimismo quase desmedido. Acreditam que daqui a 5 anos vão estar a ganhar muitíssimo mais, que o planeta, o mundo, vai resolver os seus conflitos. Este otimismo também parece um bocado infundado. Se calhar é uma geração que acha que pode tudo, porque tem cada vez mais meios, mas eu acho que isso é positivo. Eu acho que a esperança é um valor positivo, não é? Claro que sim. Eu acho que a ameaça, ou seja, o possível reverso da medalha menos positivo em relação àquilo que estamos a falar aqui pode ser menos politizada pelas razões que já dissemos os dois, pode ter essa intervenção menos politizada porque há menos problemas para resolver, como estás a dizer. Hoje o clima contemporâneo destas gerações nestes países é mais tranquilo, mais pacífico, com menos crises pelas quais recear, mas eu acho que também é preciso ter cuidado no sentido em que essa despolitização não pode significar que nós damos a democracia como garantida. Não podemos deixar de proteger esses ideais e ter preocupações com a preservação dessas liberdades e dessas garantias. O que eu estou a tentar dizer é que, por exemplo, o Estado Social e a democracia parlamentar para a geração dos baby boomers, para a geração do pós-Segunda Guerra Mundial, eram coisas que estavam no topo das preocupações e no topo dos orgulhos nacionais. Hoje em dia, a democracia, como é uma coisa dada por garantida, é uma coisa que mal se fala, mal se defende. Em Portugal, eu acho que a segurança de não nos sentirmos obrigados a falar disto todos os dias é positiva, como tu disseste, mas eu acho que também deve haver uma cultura para a preservação e também para o debate aprofundado, se quiseres, desses valores. Eu acho que é possível e é preciso haver um equilíbrio saudável entre essas duas coisas. Claro. E concordamos também que não é incompatível ter essa preocupação com estar otimista em relação ao futuro. Não é incompatível. Certo. E a parte do otimismo, eu acho que é importante, porque, quer dizer, se calhar sou eu como millennial a falar, mas eu não vejo razões para não estarmos otimistas em relação ao futuro do mundo. As pessoas que estão hoje a tomar, os millennials, a geração que está hoje a tomar conta das rédeas do mundo, é melhor educada do que alguma vez outra geração foi, foi melhor nutrida no seu desenvolvimento, mesmo do ponto de vista físico, fisiológico, e, portanto, tem também melhores capacidades físicas, é mais inteligente. Isto é um claim, agora falta uma palavra em português. Isto é uma afirmação do Economist, não é minha. Portanto, quer dizer, é uma geração mais liberal, ou seja, traz mais socialmente liberal, ou seja, apoia maiores liberdades aos grupos sociais, quer homossexuais, quer em termos de racismo, etc. Portanto, quer dizer, a nossa geração é melhor do que todas as outras. E há uma coisa muito que é uma coisa que comum, todas as gerações disseram. Há uma coisa muito comum que eu ouço as pessoas mais velhas dizer, que é o típico, não é? A geração mais velha falar mal da geração mais jovem. É uma coisa que eu ouço muito dizer, que mas eles bebem muito, são muito preguiçosos, fumam muito. É tudo mentira. A nossa geração fuma menos do que todas as outras, bebe menos do que todas as outras, consome menos drogas do que todas as outras e não é de todo preguiçosa. É a geração que fundou o Facebook, o Twitter, a Instagram, a Amazon, quer dizer... Achas que há um preconceito das gerações mais antigas de falar sempre sobre as mais novas? Sim, absolutamente. Ou seja, isto para dizer que não há razão para não estarmos otimistas. Talvez essa seja a geração que tem um hiato maior entre ela mesma e aquela que vem antes, não é? Porque o avanço tecnológico foi tal, a globalização foi de tal forma veloz
e brutal, de certa maneira, no impacto do cotidiano das pessoas. Quando tu dizes que a geração anterior fala mal, por assim dizer, já fala mal porque não compreende, não é? Sim, mas é o típico, quer dizer, todas as gerações falam Mas, mal. do mesmo modo, todas as gerações falam mal da anterior, mas também todas Da seguinte. Mas todas as gerações também diziam que eram a melhor até agora, não é? Sim, porque é verdade. Sim, A questão é essa. Não, é a evolução. Deixa-me lá fazer de advogado do diabo. Claro. E até lembrando os programas que nós já aqui temos tido. É disso que nós e estamos à espera. os temas que temos debatido. Nomeadamente a questão da Europa e da imigração e a resposta da Europa e aquilo que pode ameaçar o conjunto europeu. O próprio Trump. Temos agora esta movimentação juntamente com o Salvini e o Orbán, que quer fazer uma frente soberanista dentro do espaço europeu. Tudo bem, tu dirás, há razões para estarmos otimistas, mas se houver essa demissão ou essa desligação da política, é o princípio do fim, isso. No fundo isto pode só acabar por ser uma enorme inconsciência, porque a política executiva está em marcha. Há razões também para os millennials, neste momento, e quando falamos de millennials podemos estar a falar de pessoas que já têm os seus 30 anos, temos é uma baliza grande, não é? Claro, e que têm razões para olhar para o futuro com alguma apreensão. Sim, agora cabe-vos a vocês, estou a dizer vocês, é quase a coisa do nós e do eles, mas cabe à geração que ainda hoje governa, que ainda hoje está na liderança da maior parte das empresas e tudo, preparar este mundo, preparar ou acolher-nos de alguma maneira. Porque, por exemplo, digamos em relação a trabalho, nós, os jovens, o desemprego jovem é sempre muito maior. Isso, claro, que leva a que os jovens estejam, de certa forma, satisfeitos, um pouco zangados e queiram até emigrar, ou estejam zangados com os imigrantes que vêm, ou têm a percepção de que vêm a roubar os seus trabalhos. Para isso é importante o quê? Preparar um mercado de trabalho para nós, para os jovens. E, quer dizer, eu falo por mim aqui apenas, mas parece-me que a minha geração precisa de flexibilidade para trabalhar. Quer dizer, não vai estar com aquela ideia de vai estar num trabalho durante 30 anos, aquela ideia que há em Portugal e prevalente na Europa de que despedir uma pessoa é um crime. Quer dizer, isto tem que mudar na lei. Quer dizer, eu pelo menos peço mais flexibilidade. Não sei o que é que... Flexibilização, não, isso concordo. Já debatemos isto no outro programa e tudo. Olá, boa noite. Responsável por este estudo da parte da Multidados. Olá, bem-vinda. Olá, um beijinho. Bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite. Faça o favor. Olá, boa noite. Boa noite. Sebastião, António, Flor Bela, tem estado ali a ouvir a nossa conversa. Já lhe pedi um comentário ao que tem sido dito, mas como responsável pelo estudo, o que é que destacaria? E antes de mais, se ficou surpreendida com as conclusões a que chegaram? De uma forma geral, ambos que são geração millennial, analisaram de uma forma muito coerente e muito sensata os dados apresentados pelo estudo. Claramente se nota que se identificam com algumas ações que o estudo representou e é visível que se realçou mais a questão da política, da religião, porque são assuntos que estão mais na boca das pessoas e que procuram cada vez mais resposta, e todos nós temos tendências políticas e sabemos que cada vez menos a geração millennial tem alguma relação com a política. Não a nível partidário, porque eles não têm qualquer identificação a nível partidário, mas sim com preocupação social e cultural do país. Aliás, eles são patriotas. A geração millennial é uma geração que vive a camisola do seu país, veste a camisola do seu país. Isso é algo que é fascinante. Eu gostava de questionar um bocado isso, porque não me parece que em muito daquilo que eu leio pela Europa fora, em publicações inglesas, francesas, etc., que isso seja um dado adquirido, que os millennials sejam uma geração mais patriota. Parece-me sim, são uma geração mais cosmopolita, mais multicultural, mais internacional, mas não parece que sejam mais patriotas. Porquê é que vocês porquê é que vocês acham que concluem isso? Ou porquê concluem? Ou porquê é que acham que essa conclusão foi a vossa? Ao longo do estudo foram levantadas várias questões, mais de 78 questões a nível cultural, social e de integração, até mesmo de consumo. E quando perguntamos à geração millennial, por exemplo, fatos que os marcaram ao longo destes últimos anos, a geração millennial retrata fatos nacionais. Para eles é muito mais importante um Festival da Canção do que o 11 de Setembro, enquanto que para outros países, a geração millennial preocupa-se mais com atitudes e ações que aconteceram a nível internacional. Mas isso será que é nacionais versus internacionais ou será que é culturais versus políticos? É culturais nacionais. Ou seja, a geração millennial veste a camisola nacional, mas claramente faz as malas e vai para outro país. Veste a camisola nacional ou a camisola da música e do concerto que gostou e que foi o episódio marcante?
Marca-o porque é algo que retrata a cultura do seu país. Quando o millennial... Do seu país ou da sua idade e da sua geração e do seu meio? Do seu país, como cidadão que tem uma determinada idade, entre os 18 e os 34 anos, e que se revê naquilo que vê e quando vai para o mercado externo. No dia em que o patriotismo se resumisse ao Festival da Canção, não estávamos em bons lençóis também, Claro, não era? claro que não, claro que não. Mas isso é algo que o estudo retrata. Ou seja, Depende do ponto de vista. eles dão muito valor àquilo que é nacional, são patriotas, têm uma cultura do que é nacional é bom, tanto que, ao nível de hábitos de consumo, a geração millennial procura, para além de procurar promoções, procura produtos nacionais, em primeira mão. Só se não tiver o produto nacional que o satisfaça, é que claramente muda para outra marca. Inclusive, eles são fiéis. Isso me faz um bocadinho de confusão, porque a minha geração, na verdade, é aquela que encomenda mais produtos pela Amazon e pelo eBay de todas. Portanto, como é que nós podemos dizer que que os millennials que favorecem o seu país? Na verdade, parece-me que favorecem aquilo que é bom, aquilo que dá jeito. Sim, os millennials são, na minha opinião e na opinião de quem fez estudos, são a melhor geração. Infelizmente não sou millennial, estou muita pena minha. No entanto, como boa geração que é, e quando pensa em comprar aquilo que realmente o satisfaz e que tem qualidade. Informa-se bem, pesquisa na internet e é um mito que a geração millennial compra mais online. A geração millennial vende mais online. Quando compra aquilo que o satisfaz naquele momento e facilmente se desfaz do que comprou e vende online. A questão de que a geração millennial compra muito mais online é um mito. O estudo demonstra que, efetivamente, a geração millennial compra online, mas vende muito mais do que compra online. E quando pensa em qualidade, pensa numa relação preço-qualidade naquilo que está a adquirir, quer produto ou serviço. Mas é um mito que a geração millennial compra mais online em relação a quê? A qualquer tipo de produto. Hoje em dia, há pessoas que continua a comprar mais online do que online. A ideia que poderias ter. Compra mais online do que qualquer outra geração. Claro que sim. Então pronto. No entanto, vende o dobro do que aquilo que compra online. Ok, de acordo. Inclusive, a geração millennial é uma geração que vai à loja de conveniência. É uma geração que vai à loja do bairro. Mais do que a geração X. A geração X é a geração que vai ao supermercado e compra para o mês inteiro. Sim, mas hoje em dia as mercearias têm um ar muito mais, digamos, sim, mas é interessante. Fashionable do que... Mas eles próprios se preocupam. Até os mercados agora são uma coisa... Mas há aqui um ponto que me parece importante no que diz respeito ao estudo e pegando no que dizia o António há bocado, que é, se nós olharmos para o millennial como uma geração, neste estudo, por exemplo, não estão os indianos, não estão os chineses, quer dizer... Que também são millennials. Esses também são millennials. Mas será que são? Quer dizer, eu nem sei bem o que é um millennial. Eu também não sabes o que é um millennial. É que eu fiquei contente de dizerem que sou millennial. Portanto, este estudo se calhar peca por isto, esta proximidade cultural, esta proximidade geográfica, não nos dá um retrato cabal do que é o millennial. E se nós aceitarmos que o mundo é ele hoje absolutamente global, o millennial indiano tem de estar aqui. Sim. Para percebermos o que é o millennial ocidental. Mas se calhar mudaria totalmente a percentagem do estudo, não é? Portanto, exatamente, daí as conclusões podem ser um bocadinho coxas, não lhe parece? Sim, mas a nossa preocupação foi fazer a relação e a diferença entre Portugal e 4 países da OCDE. Claramente os Estados Unidos se destaca por ser um farol da liberdade. Um farol, um país de referência e que dita tendências. Por isso estão os Estados Unidos. No entanto, o objetivo do estudo foi mesmo, primeiro, fazer o primeiro estudo a nível nacional com esta geração, certo. Com esta geração. E depois fazer uma relação com os países que estão mais próximos de nós e com um país que é um país de referência, como os Estados Unidos. Depois, se calhar, diz mais sobre o nosso país do que concretamente sobre esta geração do ponto de vista global. Mas, Pedro, se me permites, eu gostava só de dizer uma coisa. Talvez, acho que tu vais concordar com o que eu vou dizer, mas e não quero de forma alguma desvalorizar o tema que foi escolhido por nós, nem quero desvalorizar o seu estudo. Olha que eu sou fã da geração millennial. Pronto. A coisa é que eu acho que eu trabalhei no meu antigo emprego numa redação onde tínhamos muitos jovens, porque é mão de obra barata, não é? Vindos da faculdade, não, e muitos veteranos. Portanto, era uma coisa muito curiosa, porque era esta geração a conviver com a geração mais antiga, portanto, com os baby boomers, etc. E isso foi interessante, porque nós falávamos muito dessa geração millennial e muitos de nós tínhamos o cuidado de não falar como sendo parte dela, porque eu acho, eu não quero mesmo ferir as suscetibilidades, eu acho que não há geração millennial nenhuma. Eu acho que a geração millennial é a primeira que não se consegue padronizar.
porque é aquela que é tão diversificada e as possibilidades são tão globalizadas que é o lugar para a oportunidade de um tipo ser diferente e não estar inserido num estigma. Eu acho que... Eu não quero estar aqui a romper um mito, nem querer fazer género só porque o tema é este, mas eu acho que não há geração millennial nenhuma. Não, eu percebo o que estás a dizer, por exemplo, no que diz respeito, chamam-lhe a primeira geração digital nativa, não é? Da história, sim. Mas quer dizer, eu vejo pessoas da minha idade, não tanto eu que não ando nas redes sociais, mas quer dizer, São super ativas nas redes pessoas da sociais. minha idade Claro, passam a vida o meu avô tem agarrados aos Instagram, não é? Isso realmente não é uma distinção. Quer dizer, nós podemos admitir que o que é definidor do millennial é exatamente esse uso das ferramentas digitais, porque lhe permite não ter um espaço. Quer dizer, a ideia do físico, da fisicalidade laboral, tudo, essas barreiras todas são derrubadas pelo digital. Mas quer dizer, na minha geração há quem já faça isso. Sim, há uma coisa aqui que é interessante. É que das duas uma. Ou somos todos, ou todos aqueles que vivemos neste tempo tecnológico, ou somos todos millennial, independentemente da nossa idade, ou os millennial não são millennial só por terem essa idade. Não, percebes o que quer dizer? eu entendo o ponto de vista e não concordo. Lá está, Pois sou fã. Eu presumi que não concordasse, por isso é que da fiz geração aquele aviso, não queria ferir. A geração millennial já tem como predisposto a obrigatoriedade de viver num mundo digital. Nós, geração X, não. Para mim, é uma novidade eu poder falar o telemóvel no relógio. Para a geração X, isso é básico. Perdão, para a geração Y, isso é básico. Para a geração milênio, isso é básico. É o mínimo que nós devemos dar socialmente e culturalmente às pessoas. É o mínimo. Enquanto que a geração X se preocupa por estar atualizado, informar. Eu quero ter o melhor telemóvel, o topo de gama. Geração milênio, quero um bom telemóvel. Não quero ter o topo de gama só porque toda a gente tem. Mas não terá isso a ver, pergunto-lhe se não terá isso a ver com o facto... Nasceram nessa era. Deixa-me só fazer esta pergunta, Pedro. Nasceram, mas tem uma exigência de que, esta sociedade, obrigatoriamente, tem que lhe dar esta ideia de procurar o melhor possível em vez de procurar... Isso que estava agora disse sobre o telemóvel, da geração millennial procura o melhor dentro das suas possibilidades. Todas as gerações o fizeram. Em vez de procurar o melhor de todos, como a geração anterior, segundo o que o Sr. está a dizer. Eu pergunto-lhe, mas isto não terá a ver também com o contexto económico menos próspero que vivemos comparativamente aos anos 80? Claro que sim, claro que sim. Mas que... tudo isso influencia aquilo que nós somos. Não é? Pois é, que as gerações são um bocadinho mais reativas. Nós somos consumidores, não é? O cidadão é um consumidor. E os nossos hábitos de consumo, quer tecnológicos, quer alimentares, quer de bem-estar, quer cultural, alteram-se conforme a sociedade. Preferimos produtos que são o que é nacional é bom. É que é bom. Nós tivemos governos que nos disseram, porque estávamos em crise económica, que tínhamos que proteger os nossos fornecedores. Portanto, certo. Sim, eu acho que isso talvez não tenha muito a ver com personalidade. Mas há uma questão muito importante na geração millennial, que já viu o que é que a geração X fez, já viu o que é que a geração Baby Boomer fez. E eles não querem cometer os mesmos erros. Claro. Vão se preocupar em mudar os seus hábitos e fazer diferente, até porque eles acreditam que vão ser melhores que os pais deles e que os avós deles. Certo, como todas as gerações acreditaram. Isto é tudo sim. Então, mas agora deixa-me perguntar-lhe essa... Desculpa, António. Deixa-me perguntar-lhe então isso quando chegam à conclusão, eles próprios, os millennials, que se sentem, que se consideram cumpridores do ponto de vista da cidadania, o que é isso? Se não são muito ligados à política... como é que eles preenchem esse requisito? Nessa ideia de se olharam para trás e agora pensam, não vamos fazer isto, foi errado, não vamos repetir os erros. Então, de que forma é que ativa é que isso é feito? O estudo não mostra. O estudo mostra, porque o estudo diz que a geração millennial se preocupa muito com o voluntariado, com ajudar o próximo, com não sair de casa e estar junto da família, valoriza o conceito de família. As próprias relações entre um casal, quando pensam, eu quero casar, e a preocupação é, eu quero casar, não importa quantas vezes, eu quero é casar. E isso faz com que eles tenham uma ligação mais forte à família. Eles tenham uma preocupação em se lidar com as pessoas, mais do que as anteriores gerações. E preocupam-se mais com o voluntariado, com ajudar o próximo. Não importa quantas vezes. Fazer iniciativas não remuneradas, coisa que a geração X era mais materialista. Aliás, a geração milénio não é de Posso alertar aqui para uma coisa, que eu acho vários pontos interessantes e válidos e tudo, mas acho que é uma coisa que é preciso dizer aqui, estamos a falar de gerações, quer dizer, isto muito do que a nossa excelentíssima e muito respeitada convidada nos está a dizer, a mim parece uma grande simplificação. Quer dizer, falar de gerações assim, esta geração é mais assim, esta geração faz mais isto é uma simplificação dos diabos. Nós somos simples. Não somos. As pessoas não são simples, as sociedades não são simples, são complexas, são multifacetadas, têm muitas variantes. Estamos aqui a falar dos millennials como se eles fossem todos assim. Quer dizer, não, numa sociedade não há homens, há mulheres, há pretos, há brancos,
há gays e há heterossexuais, e todas as prioridades de cada grupo social, cultural, etc., vão ser muito diferentes. Portanto, acho que é importante fazer só esta alerta de estamos a falar desta coisa da geração, mas isto é só mais uma forma de olharmos a sociedade, não é a forma, não é? E como tendência. Porque Sim, o estudo exatamente. dá-nos Agora, uma indicação voltamos- de tendência. Sim, agora quero só voltar um bocadinho atrás, só para lançar um tema que estávamos a falar há 5 ou 10 minutos e que me pareceu importante e que podíamos, se calhar, desenvolver um bocadinho mais. Pareceu-me ser, para não estarmos só assim em coisas muito simples e superficiais, um tema que me pareceu mesmo importante nesta parte, tem que ver com a geração millennial, tem que ver com as redes sociais, tem que ver com o meio digital, tem que ver como as pessoas de hoje, nós, os jovens, moramos basicamente neste meio digital. Eu vi uma coisa muito interessante a preparar para este programa, que tinha que ver com uma substância que funciona no nosso cérebro, que é a dopamina. E o que é interessante sobre a dopamina é... Eu não sou de todo neurocientista, mas achei isto muito interessante. Nós, quando estamos nas redes sociais, quando estamos no Facebook, no Instagram, etc., quando nós recebemos uma notificação de uma rede social, um like, um comentário, um pedido de amizade, nós agora estamos aqui, estamos a aparecer na televisão, já recebemos para aí uns 20 cada um. Cada... Pedidos de amizade? Hã? Andas a receber pedidos de amizade? Estamos sempre a ouvir, isso preocupa-me. Isso preocupa-me, porque isso quer Não dizer... queres ter fãs? Isso quer dizer que as pessoas, na verdade, não estão a pensar sobre o que é que nós estamos a dizer. Mas pronto. mas a questão das redes Calhar sociais... acharam-te Não, giro, deixa-me pá. falar da questão da dopamina, que é importante. Cada vez que nós recebemos uma notificação numa rede social, recebemos no nosso cérebro um shot de dopamina. Essa é a mesma substância que recebemos, por exemplo, quando estamos a apostar no casino, quando estamos a fumar, quando estamos a beber. Os alcoólicos recebem shots de dopamina quando bebem, que é o mesmo que nós recebemos quando temos likes e notificações do Facebook. Ora, os millennials é a primeira geração que já quase cresce com este mundo das redes sociais e com este mundo do vício neste elogio constante, nesta satisfação social constante através do que têm no bolso. Isto parece-me preocupante e acho que não sei até que ponto podemos debater ou ir mais... Mas aí reconhece a existência de uma geração, não é? Aí reconhece um traço geracional. Claro. Eu não recuso a ideia de geração. Eu digo que a ideia de geração é apenas mais uma para olharmos a sociedade, não é a. Tipo, não podemos falar a. Tipo, olha, vai ali um millennial. Eu quando vou da rua não sei, olha, aquilo é o quê? Pá, é um millennial? Não sei. Não, mas António, dando como boa a tua ilustração e a tua explicação, sim. temos de aceitar que daqui por 50 anos vamos ter a esmagadora maioria dos habitantes do planeta cheios de shots de dopamina. Exatamente. Isso a mim parece coisa que não acontecia há 50 anos. Só aqueles que iam ao casino ou aqueles que consumiam drogas. Se calhar parece uma parte preocupante da nova geração, que é de percebermos como é que nós, este novo grupo de pessoas, vai interagir uns com os outros, quer na parte do trabalho, quer na parte das relações. Quer dizer, vimos agora aqui uma coisa no estúdio, mas eu vou prosseguir. Não tem nada a ver com dopamina. Não tem nada a ver com dopamina. Não, foi uma intervenção divina também. Foi logo aqui um shot de dopamina. Embora tenha sido um shot, exato. Foi um shot, não foi a dopamina. Perdi-me, Pedro, desculpa. Não, mas eu percebi. Não, mas ficou claríssimo o teu alerta, assim, sem dúvida. O que é que lhe parece? Para já, esta abordagem que teve o António agora é claramente uma abordagem à millennial. É típica de millennial. Típica de millennial. Não tem hipótese, é tipicamente millennial. Para já, quem é que se lembra de trazer as neurociências para um tema sobre geração millennial? Parabéns. Só o António mesmo, e tem razão no que diz. Em relação à forma como a geração millennial interpreta e lida com as redes sociais, também isso está a mudar. A geração X está a mexer nas redes sociais e está a publicar por uma questão de ego e de apresentar aquilo que tem. Eu tenho o melhor carro, tenho a melhor casa, tenho o melhor qualquer coisa. A geração millennial deixa de fazer esse tipo de abordagem nas redes sociais e passa a comunicar em grupos. Ou seja, se nós temos algum tema em comum, como política, ou como saúde, ou como neurociências, nós vamos estar a publicar algo em comum e apresentar às pessoas que têm os mesmos interesses que nós. Isso é a geração millennial nas redes sociais. O futuro é esse. E já se nota isso, por isso é que os Facebooks da vida se adaptaram no conceito de criação de grupos. Porque é aí que a geração millennial comunica. Não é no feed de notícias geral, onde as pessoas mostram aquilo que têm, aquilo que fizeram e porque isto é bonito. A geração millennial não pensa assim. A geração millennial comunica muito em grupos fechados. E esse é o futuro. Estás a ver, agora tens que pôr uma foto do teu carro, que é para não seres millennial. Pois não sei, outra coisa que é interessante aqui, se calhar agora já estou a virar o tema outra vez. Gosta de carros, não quer é casas. Não se preocupem em adquirir casas. Não se preocupem em se endividar a longo prazo. Mas um carro já pensa em ter. Porque nós, em Portugal, não temos a mesma visão que os franceses da utilização dos meios de transportes.
lá está, eles têm uma visão diferente da nossa e têm uma realidade diferente. Os transportes são um desastre. São realidades diferentes, são países diferentes. E a lógica da partilha, isso é um mito também. A geração milênio não vê com bons olhos a partilha. Partilha pouco, não é? Partilha pouco. Nós temos a ideia de que a geração milênio é uma geração que tenciona partilhar, o car sharing, ou mesmo o conceito de hotéis onde podemos dormir em camaradas. A geração milênio não é muito propícia a essa partilha. É mais individualista. A geração millennial não é propícia à partilha. Eu tenho que disputar esta afirmação, quer dizer, a geração millennial... Atenção, são tendências, são tendências. Não, juro, mas isto é que é interessante. Mas claro, mas isto é que é interessante na parte do confronto do conhecimento e da produção do conhecimento. Porque eu, tal como li o vosso estudo, li um estudo semelhante sobre a geração... Semelhante não, muito diferente, mas um estudo também sobre a geração millennial do Economist de Inglaterra. Eles dizem que a geração millennial são precisamente a geração que é mais predisposta à partilha de todas. Com car sharing, com bike sharing, com as bicicletas partilhadas agora em Lisboa, com o próprio Airbnb, quer dizer, os hostels, o crescimento dos hostels no mundo ocidental e até fora do mundo ocidental nas últimas décadas, tem que ver com esta nova geração. Que é o que faz sentido até numa lógica de reciclagem. Claro. Se este estudo aponta para que a maioria dos millennials apostam em artigos em segunda mão, em detrimento de comprarem novos, faria sentido também que este estudo concluísse que de facto são dados à partilha. E o estudo não conclui isso. Mas não são. Eu acho que é uma grande simplificação da realidade. Dizer os millennials é uma geração que não partilha. Eles são dados à poupança, não à partilha. A geração milênio é mais poupada. Mas se uma pessoa partilha, vai poupar, não é? Porque não está a comprar só para ele, vai comprar para... Vai dividir, não é? Mas atenção, o partilhar, como o António disse, do conceito partilhar ajuda a poupar, acho que das bicicletas partilhadas é completamente diferente. Eu estou a dizer utilizar o mesmo carro. Ou seja, nós, os 4, vamos daqui até o centro de Lisboa e partilhamos o mesmo carro. A minha geração milênio não é a favor disso. Mas a geração milênio é a favor de existir um carro em que eu tenho uma tecnologia avançada e minimamente exigente. A geração milênio começa com uma app chamada BlaBlaCar em que as pessoas dão boleias umas às outras. Lá está, mas esse conceito, esse conceito, como o conceito dos hostels, não é assim tão visível a nível das idades que são da geração millennial. É mais visível nas outras idades. A geração X utiliza mais esses conceitos do que a geração millennial. Se formos ver dados estatísticos, a geração entre os 18 e os 34 anos não é tão propícia à utilização desses conceitos. Mas atenção, eu estou a realçar que o facto de eu poder ter uma aplicação mobile que me permite ter um carro à minha espera ali fora e com um código ativá-lo e chegar à porta da minha casa e deixar lá ficar o carro, isso eu já sou propícia. Geração milênio. Agora, eu partilhar o carro com vocês já não é tanto. Mas eu partilharia de bom grado. Eu teria todo o gosto. Obrigada. E as questões ambientais e da ecologia? Sim, eles não se a maioria privilegia ligados. ter um carro próprio, e é de facto uma maioria, foi das coisas que se surpreendeu neste estudo, isso depois não é compatível, em grande medida, com as preocupações ambientais. Exatamente, sim. Atenção, a geração milênio também tem uma tendência a ter veículos automóveis mais ecológicos, mais amigos do ambiente, mais bonitos, que não vai de encontro àquilo que eles querem poupar. Porque a geração milênio, a sua base é poupar para depois poder fazer viagens. É poupar para depois poder comprar produtos de luxo, mesmo que seja efêmero. É poupar para poder satisfazer uma necessidade específica, nem que seja temporária. Porque é a geração mais poupada. E quando pensam em adquirir um veículo automóvel e não uma habitação, não se preocupam na questão ecológica, porque se preocupam de outra forma, como o reciclar, já estão a ter a sua atitude como cidadão, a partir do momento em que fazem reciclagem em casa ou na casa dos pais, em que se preocupam com o meio ambiente, em que não utilizam determinados produtos porque não são amigos do ozono e por aí fora. Essa é a preocupação que eles têm mínima. Agora, quando pensam em carro, é o mínimo que eles têm como um bem que podem utilizar e que lhes dá uma referência como o resultado da poupança que eles tiveram. Parece-me anacrónico ao mesmo tempo, não sei se vocês concordam. A coisa do carro? Sim. No caso de Portugal, tem a ver com aquele contraste que também já foi referido aqui, entre a perspectiva que temos dos transportes públicos, por exemplo, em relação aos franceses, e até com a qualidade dos transportes públicos em Portugal. Sebastião, vou pedir que acelere. Agora há um grande celeuma até à volta da ferrovia e tudo, não sei. Mas não sei. São países diferentes. Sim. Pois, é isso. Eu acho que no caso desse estudo, Portugal destaca-se um bocadinho em relação aos outros por causa dessa necessidade de ter carro. Sim. Não tenho uma... Não é só, atenção que não era só Portugal. Não tenho uma justificação para isso que não a qualidade dos transportes públicos, desculpem. Bom, temos de dar por terminado o programa, chegamos ao fim. Uma boa noite e até para a semana.